Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor que estamos dando início a mais um Evangelho no Lar online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, junto com Deus, para que a gente faça então um Evangelho de muito amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa ou computadores ou celulares, desculpa, conforme vocês estiverem nos escutando no momento. Que vocês então deixem uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Aí vocês vão poder estar tomando essa aguinha até o nosso próximo encontro, que é sempre quintas-feiras às 20 horas. Lembrando que o Evangelho pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga então trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Gostaríamos também de agradecer muito a todos os comentários. Desculpa. A todos os comentários deixados, a participação de todos vocês, ao desprendimento da Maria do Carmo, que sempre deixa ali escrito o trechinho, que foi lido do Evangelho, quando a gente lê, no Evangelho. Então a gente tem muito a agradecer a todos vocês, a espiritualidade superior, a todos vocês que se envolvem nesse momento, nesse horário, e com essa corrente que se forma através das nossas intenções, a gente então atrai mais espíritos superiores para perto de nós. Então vamos pedir que seja um evangelho de muito amor, que seja um evangelho de muito entendimento, que a gente consiga aprender e levar para as nossas vidas, o que foi aprendido aqui hoje. Vamos então agora à nossa leitura. Desculpa, vamos à nossa oração. Desculpa, gente. Inclusive, a oração é uma prece proferida por Divaldo Pereira Franco em homenagem a ele, que desencarnou, agora dia 13 de maio. Então, vamos fazer uma prece proferida por ele. Eu te agradeço, Senhor. Senhor, nós desejamos agradecer tudo o que nos destes, tudo o que nos dá, o ar, o pão, a paz. Gostaríamos de agradecer-te a beleza que vislumbramos nos painéis da natureza. Agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos vemos a terra, vemos o céu, ditemos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar o nosso amor. No entanto, diante da nossa claridade visual, há os que não têm amanhecer e se debatem nas trevas sem a hora matinal. Deixar-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça a cantar, as melodias dos imortais que ouvidas não se esquece jamais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão ouvir. Muito obrigada pela minha voz e também pela voz que canta,
pela voz que ama, que fala de ternura, pela voz que liberta o ser humano da amargura. Obrigada pela voz da comunicação, pela voz que ensina, que ilumina, pela voz que nos dá consolação. Mas diante de tanta melodia, recordo os que padecem de afasia, os que não podem cantar à noite nem falar do dia. Deixa-me por ele orar. Um dia também vão falar. Obrigada pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam, pelas mãos que lavram, que aram, que trabalham, que semeiam, pelas mãos que colhem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que cuidam as feridas, as misérias da vida, pelas mãos que lavram leis, que firmam decretos, que escrevem poemas de amor, que escrevem cartas, livros, pelas mãos da carícia, mas sobretudo pelas mãos que no seio abrigam os filhos do corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar. Obrigada, Senhor, porque posso caminhar. Diante do corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, olhando os que jazem no leito de dor, os paralíticos, os aleijados, os amputados, os infelizes marcados, desgraçados. Deixa-me por eles orar. Um dia bailarão na outra encarnação. Obrigada, Senhor, pelo lar, meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, minha mansão, meu bangalô, meu palácio, meu lar de amor, meu amor. Quem pode viver sem amor? Seja o amor de uma mulher, de um irmão, de um amigo, de um aperto de mão, até de um cão. Quem suporta a solidão? Mas se eu não tiver ninguém, nem um amigo para minha mão estreitar, nem uma cama para deitar, nem lar, nem mesmo lar, deixa-me dizer-te, Senhor, que tenho a ti, que amo a vida, que é nobre, colorida. Deixe-me dizer que creio em ti, das graças porque nasci. Obrigada, Senhor, pela crença. Muito obrigada, Senhor. Vamos então agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos dando continuidade ao capítulo 16 e agora então é um trechinho do item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que inutilmente se procura resolver quando se leva em conta apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os seres humanos não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los. Está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, caberia a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se que essa divisão pudesse ser feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, porque as pessoas possuem capacidades e aptidões diferentes entre si. Supondo-se que essa divisão, além de ser feita, se mantivesse ao longo do tempo, o resultado seria a interrupção das grandes obras que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. O ser humano, ao perceber que já possui o necessário, sentir-se-ia desanimado às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis.
se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que ela dali se distribua em quantidade suficiente, segundo as necessidades de cada um. Olá, prazer estarmos juntos novamente, né? Vou fazer um breve comentário sobre esse trecho que a Janete leu. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, tá? É que nós viemos para esse planeta moldados para uma situação. Não quer dizer que isso tudo que nós somos hoje seja realmente o nosso totalizador, ou que nós somos nas nossas vastas existências, né? Variadas existências, mas somente aquilo que a gente precisa para poder realizar aquilo da qual nós nos objetivamos nesta vida. É claro que pelo manto sagrado do esquecimento, a gente consegue desempenhar o papel. Então não sintam-se menos do que os outros, e nem os outros devem sentir-se mais do que qualquer um neste planeta. Somos diferentes porque temos objetivos diferentes, temos necessidades diferentes. A vida se apresenta com situações adversas que têm os seus pontinhos. A partir do momento que é dito que nada ocorre por acaso, então não existem coincidências. Tudo isso faz parte de uma grande engenharia que faz com que a gente possa atingir o nosso objetivo da melhor maneira possível. Pensem apenas que de tudo o que nós somos desta Terra, tá? Não significa o nosso totalizante, mas que a gente pode fazer muito mais. Então, neste primeiro momento, tá, eu venho apenas comentar que somos diferentes, somos, mas também somos iguais na fonte, na criação e em tudo em outras coisas que a gente nem sabe que pode. Porque a cada um o seu tempo, a cada um o seu momento. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai descobrindo coisas, como se fosse um joguinho. À medida que tu vai avançando, você vai ganhando prêmios, né? E vai tendo mais possibilidades, mais chances, mais força. A mesma coisa é a vida, ela se apresenta assim. Então, somos diferentes, temos vocações diferentes. Tudo isso não é um acaso, né? Tudo isso já vem planejado, encontros, a pessoa que a gente está do lado, a família que a gente está alocada, todas essas coisas, né? Esses tormentos que a gente passa, como aqueles desvios que podem ocorrer por falhas, por falta de ânimo, por desespero, tá? Não é só a pessoa fazer mal. A pessoa entrar em desespero, ela já começa a não fazer o que deveria de fazer, porque o desespero não tem freio. Ele deixa uma liberdade de horror, né? Que a pessoa é desesperada, mesmo que com razão, tá? Ela se desespera e tudo acaba perdendo-se. Por isso que no Espiritismo a gente fala, vamos ter calma, paciência. O que eu quero dizer é que as regras da vida valem para todos, mas nós todos temos funções e graus diferentes aqui. Por quê? Porque temos situações diferentes a resolver aqui e avanços diferentes a ter, mas vivemos todos neste mesmo planeta. Então nós temos praticamente as mesmas características, senão nós estaríamos em outras situações, tá? Então vamos respeitar o nosso semelhante, que é o primeiro passo para que a gente possa entender as desigualdades da riqueza. Mais adiante, este texto ele se alonga, né? E ele vai dando mais esclarecimentos e a gente vai falando sobre esses esclarecimentos. Eu vou pedir licença para vocês, rapidinho, para eu poder apenas não deixar passar em branco o Divaldo, que desencarnou ontem, né? Dia 13, hoje é dia 15. Ele desencarnou, já era esperado, como ele mesmo dizia, né? Já estava chegando a hora, foi avisado.
Mas ele, assim como Chico, né, foi um grande marco no espiritismo, até pelas suas ações, né? A gente reconhece uma pessoa do bem pelas ações. Não o espírita, né? Porque tem gente que é espírita apenas porque concorda com as ideias, mas faz dos maiores despropérios que pode fazer, faz. Então a gente conhece as pessoas de bem pelos seus exemplos. E o Divaldo, na área de atuação espírita, né? Porque a gente pode ser espírita de coração, por entender, por amar, por acreditar, por estudar, se aprofundar mais, por poder se esclarecer na nossa vida, das coisas que nos acontecem, das perdas, dos afastamentos. O Espiritismo não é só cura, né, de pessoas doentes, não é só saber que existe vida depois da morte, é praticamente um sistema que a gente consegue entender melhor como é que funciona essa vida para poder lidar com as pessoas, através da bondade, do amor, da caridade e por aí vai. Podendo ter você qualquer religião que queira, tá? Mas sabendo que sempre vai ter a sua responsabilidade em questão. Mas o nosso benfeitor Divaldo Pereira Franco, né, desencarnou aos 98 anos, ele era um orador espírita, tá? Com mais de 15 mil palestras em mais de 70 países. E ele tinha um linguajar, né, que era mais robusto, né, mais encorpado, mas algumas vezes era claro. Mas ele era muito bom em contar histórias reais, até muito engraçado. Tá? Muita gente criticava o jeito dele de falar, que é uma perda de tempo, né? Na verdade, ele falava o português correto, mas era bem claro. Né? E ele tinha muita admiração pelas suas histórias reais, né? Que ele contava as lições, dava as lições de morais ali. Mas ele tinha uma frase, quando fazia as palestras, né? Que ele sempre repetia, né? Jamais deixemos para amanhã o bem que podemos fazer hoje. Olha que coisa boa para se levar isso. Era frequente, né? Ele era um médium psicográfico também, né? Psicografou mais de 270 livros, tá? Atribuídos a diversos espíritos, principalmente a Joana de Ângeles, né? Que era sua mentora espiritual. E ele falava muito sobre obsessão, transtornos, reencarnação e, e desenvolvimento espiritual de cada pessoa na vida depois da morte. É interessante ler, né? Tem alguns livros que são, né, Jesus e a Atualidade, O Homem Integral, O Triunfo Pessoal, Diversidade de Carismas e por aí vai. Bom, ele fez uma coisa que é fantástica para um ser humano fazer, né? Uma pessoa muito desprendida. Ele fundou em 1952 junto com o amigo dele, o Nilson de Souza Pereira, né, a Mansão do Caminho, em Salvador, lá na Bahia. É um complexo educacional e assistencial, gente. Acolhe crianças e jovens, né? Não é só crianças, que nem muitas pessoas, né? Crianças e jovens, mas em situação de risco, né? E pelo que eu soube, já ajudou mais de 40 mil crianças com educação, saúde, alimentação e acolhimento. Olha, hoje na Mansão do Caminho tem creche, tem escola, tem consultórios médicos, padaria, gráfica, tem cinema, tem um centro espírita e outras coisas mais. O Divaldo, ele sempre teve aquela prioridade, né, sobre a educação moral e espiritual como transformação, assim como o Chico, né? O Chico, ele abraçou o amor das pessoas pela dor, para tirar as pessoas da dor, do sofrimento de perda, né? E o Divaldo era para educação moral e espiritual. E ele abordava temas assim de psicologia transpessoal, autoconhecimento, transtornos da alma, sempre sobre a ótica espírita. Só um pouquinho, mano. O Divaldo também é considerado por muitos um missionário do bem, tá? E ele se integrava com todas as outras religiões, né? Foi até recebido pelo Papa João Paulo II e falou na ONU ali sobre a paz e fraternidade.
Eu só estou citando isso, tá? Para que não passasse em branco, porque ele fez o papel dele, se empenhou em ajudar as pessoas. A gente não precisa ser que nem o Divaldo, que nem o Chico, né, e outros mais que são grandes nomes aí do espiritismo, mas a gente tem que ser pessoas do bem, né? Pessoas que trabalham para o bem. Por exemplo, o Mojica, lá que era presidente do Uruguai lá, né? Olha só quanta coisa boa fez, né? Quanta pessoa com simplicidade. Faleceu agora o Papa também, né? Que era um Papa carismático, envolvido, entenderam? Então fica aí o convite para vocês assistirem aí os vários videozinhos que tem do YouTube. Quem tem ligação lá com a Mansão do Caminho, né, continuem lá com seus auxílios, porque o que é feito no bem permanece. E fica assim a nossa homenagem aqui a Divaldo Pereira Franco, que fez a diferença nesse mundo, né? Fez na vida de muitas pessoas, muita gente. Às vezes a gente se preocupa muito com aqueles que estão ao nosso redor, normal, natural, né? E ele deu esse passo a mais, né? Ele se preocupou com a vida de muito mais gente. Escolhas pessoais, mas todas voltadas para o bem. Fica o meu agradecimento da Janete pela existência, né? Outros nomes virão, outras coisas aparecerão. E obrigado por essa interrupção. Eu estou voltando aqui, Janete. Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Com humildade e com a força da nossa fé, chamamos por Bezerra de Menezes, pedindo auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, a todos vocês que participam do Evangelho, aos encarnados e aos desencarnados. Que a espiritualidade nos envolvam com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento,
da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenham todos uma excelente semana, repleta de paz e de harmonia. E só para finalizar, né, eu sempre falo que se você sorrir para alguém, isso vai mudar a vida dessa pessoa, né? A gente andar sorrindo é muito bom. E uma das marcas do Divaldo era sempre aquele sorriso dele, aquele sorriso bonito, largo, né? Com que ele recebia a todos, né? Seja uma criança ou seja, sei lá, um líder político, e sempre com o mesmo sorriso. Ok? Tenham todos então uma excelente semana. Vamos ficar agora com Passe Musical de Eri Lopes e João Lúcio. Ótima semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Até mais. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzispirita.com
luzespírita.org.br.